Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo, aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara e os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e lhe perguntaram: Estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês obtiveste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como a figueira secou assim, de imediato? Jesus, porém, respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus entrou no templo, e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos: É do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes nele? Mas se dissermos: É dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, Senhor, mas não foi.
qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E agarrando, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles responderam: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles. E tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta.